tarde, meus queridos alunos, minhas alunas. A aula de hoje vai ser sobre cumprimento de sentença. É bom que a gente observe que o cumprimento de sentença, ele versa sobre cumprimento definitivo e cumprimento provisório. Esse cumprimento definitivo e cumprimento provisório é que significa o pagamento por quantia certa. Observe-se também que o devedor, ele é intimado na pessoa do seu representante legal, isto é, do seu advogado. Por outro lado, para pagar a quantia certa, é importante que a liquidação já tenha sido efetuada, ok? Isto é, já sabemos qual é o valor para o pagamento. Por outro lado também, quando se fala em cumprimento para pagar a quantia certa, a gente não pode perder de vista que o devedor pode pagar esse valor de forma espontânea, voluntária. A gente usa muito a expressão voluntária. Caso ele não venha pagar de forma voluntária, aí sim se faz o cumprimento de sentença de forma compulsória, coercitiva, ok? No cumprimento de sentença para pagar a quantia certa, vale lembrar que o devedor poderá impugnar o cumprimento de sentença. Essa impugnação, ela é importante para o devedor, mas lembrando que os atos executórios do processo do cumprimento de sentença não param, continuam. A impugnação não suspende a execução ou o cumprimento de sentença. Por outro lado também, no cumprimento de sentença de prestação alimentícia, a gente observa que o devedor de alimento poderá tomar três posturas, isto é, ele provar que pagou, ele pagar o valor ou ele justificar a impossibilidade do não pagamento. Por outro lado, se ele estiver inadimplente nas três últimas prestações, poderá também ser requisitada a prisão do devedor. Lembrando também que o devedor de alimento também poderá impugnar o cumprimento de sentença, né? Já no cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer, de entregar coisa, a gente observa que no cumprimento de sentença de obrigação de fazer, está caracterizado o que nós entendemos como bem fungível ou bem infungível, também chamado de bem personalíssimo ou bem material. Nessas duas possibilidades aqui que a gente tem de bens, poderá haver também o que nós chamamos no cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer, a possibilidade da expedição de mandado de busca e apreensão ou mandado de missão na posse. A gente tem aqui essa clara observação. Por outro lado, quando se fala em mandado de missão na posse, está muito ligado ao cumprimento de sentença para entregar coisa, que aí você vai ter o bem móvel e o bem imóvel. Por isso que a gente tem aqui a possibilidade da busca e apreensão e também a possibilidade da emissão na posse. Já no cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, essa obrigação ela pode ser convertida em perdas e danos para o credor, tranquilamente. Já por último, nós temos o cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Nós sabemos que os bens da fazenda pública não podem ser penhorados. Esta é a regra. Então, a fazenda pública ela é intimada na pessoa do seu representante legal para vir impugnar o cumprimento de sentença. Sempre a fazenda pública vai impugnar o cumprimento de sentença. Por que sempre vai impugnar? Porque vai mexer com o patrimônio do erário público. O patrimônio do erário público não pode ser, por nenhum motivo, penhorado, e todos nós sabemos disso. Por outro lado também, o cumprimento de sentença contra a fazenda pública pode seguir ritos diferentes. O rito da requisição ou o rito da formação do precatório. Nós temos aqui um patamar de valores que seriam até 30 salários mínimos para o município, 40 salários mínimos para o Estado e 60 salários mínimos para a União. Acima desses valores, tem que ser formado o precatório. Abaixo desses valores, nós podemos utilizar o rito da requisição. Meus alunos, eram essas informações nesta aula que eu queria deixar claro para vocês. Muito obrigado e uma boa tarde.